Então, ainda, nós da saúde mental, eu, você, né, assim como outros terapeutas, a gente vê que uma preocupação premente, assim, hoje em dia, é na educação dessas crianças da nova geração, né? A geração Z, que a gente chama, né? Não, que Z, rapaz. É uma geração completamente nova, que a gente nem sabe quem são essas pessoas. E assim, a gente vê na clínica esse hiperdiagnóstico, né, esse excesso de diagnósticos em relação a TDAH, autismo, aos transtornos de aprendizagem, de neurodesenvolvimento. E olhando para o que acontece de fato, né, Ida? A gente observa, eu pelo menos tenho uma visão de que as crianças, elas estão com muita dificuldade de lidar com vazios, com limites, né, com bordas. A gente vê situações corriqueiras aí em restaurante, né, em escolas, assim, como que os pais, sem saber como manejar, dá para a criança um celular, um tablet para ela ficar quieta, né? Então, assim, ela também não consegue lidar com essa frustração, né, de não ter algo. Então, o que você está me trazendo? O que nós perdemos como pais, a capacidade de criar borda nos nossos filhos, de construir uma forma. Certo ou errado, você foi construído de uma forma, meus filhos foram, eu fui bastante, moldado para uma sociedade na qual eu nasci, na época que eu nasci. Isso não existe mais. Não existe. Então, nós estamos vivendo uma era perigosíssima, que é uma era sem limite. Eu não tenho limite, eu vou para qualquer lado. A gente tem uma plantinha aqui. Se essa plantinha não for conduzida, porque ela cresce, ela cresce, ela cresce, ela cresce, ela pode tomar essa sala, percebe? Ela não tem borda. Mas se eu conduzir com cuidado para que ela não perca a essência dela, que ela mostre a beleza dela, mas tem a borda. O que eu estou percebendo e vivendo com muitas crianças hoje, adolescentes principalmente, que eu estou lidando com adolescentes e jovens lá no Centro Cultural Sachica, tem sido muito difícil, porque eles não aceitam borda alguma. O tempo todo é um embate, você tendo que explicar, explicar, explicar. E sabe qual é para mim o perigo disso tudo, Aida? Porque muitas vezes os pais se apoiam em diagnósticos, né, como não, porque meu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pronto, maravilha. E aí justifica o comportamento. E aí minha pergunta para você se não é uma via de mão dupla, né? Se o comportamento é fruto de algo patológico, químico, né, diagnosticado, ou na verdade é o oposto, né? A cultura pode provocar distúrbios, com certeza, a educação. Então, existe o lado que realmente pode ter um distúrbio psíquico, que não é só um distúrbio psicológico grave, mas é uma integração da percepção, por exemplo. Integrar a percepção é o trabalho da criança. Sabe onde a criança começa a integrar a percepção? Brincando. Brincando, subindo, descendo, subindo em árvore, correndo no quintal, jogando bola com o outro, correndo com o carrinho, fazendo comidinha. Ela vai entregando o quente, o frio, o alto, o baixo. A gente não tem noção que tudo isso tem que ser integrado no psiquismo para que quando eu chegar na fase de alfabetização, eu possa entender que uma bola é um A, mas pode ser um O, pode ser a cabeça do Q, pode ser, percebe? Mas esse cuidado de acompanhar a criança, os pais têm que ter. É os pais que têm que ter, a escola também. Mas hoje você terceiriza para a escola. Seu tempo vale dinheiro, então você não toma esse cuidado de acompanhar seu filho. Aí você terceiriza. A escola tem 20, 30 crianças numa sala. Não tem condições. É um absurdo isso. É um absurdo.
Dá muito trabalho criar uma pessoa e educar ela para ela ser um cidadão respeitoso e honesto e trabalhador e capaz de contribuir com o social. Uhum. Isso tudo depende da primeira infância. Uhum. Entendi. E as nossas crianças não estão sendo educadas, consideradas. Então, aí o que acontece? O menino não para, ele não tem borda, ele corre, 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 ele sobe, ele desce, ele não deixa ninguém falar com o outro, ele se mete aqui, ele quer ser ouvido o tempo todo. Ele precisa ser ouvido. Ele não foi ouvido, Uhum. percebe? O Uhum. que acontece nessa hora? Eu posso tudo, qualquer coisa, qualquer coisa. Além de que, se eu dou borda para o meu filho, coloco limites, ele questiona. Muito cedo eles estão questionando. Muito cedo eles falam, mas o pai do fulaninho, ou a professora da fulaninha, Uhum. mas você que não me deixa, então o ruim sou eu. Uhum. E aí eu passo a ser uma pessoa não grata para o filho. Uhum. Aí acaba o respeito, acaba a honestidade na relação. Então, você mesmo que ainda pretende ter um filho algum dia, saiba que vai te exigir horas. Só quando você quiser abrir essas horas para criar essa pessoa, é que você. Eu criei meus filhos basicamente, e isso eu pude fazer até o pai deles falecer, cuidando deles. Eu tenho tranquilidade quanto a isso. Quando as mais velhas foram para ser alfabetizadas, elas nunca tinham feito, nem eu nunca pensei de botar no jardim. Eu brincava com eles, eu cozinhava, eles me ajudavam, a gente ia fazendo as coisas. Quando elas foram para a escola, a professora mandou me chamar na escola. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu soube que outras crianças tinham feito jardim de infância, os meus não. E aí eles iam ser alfabetizados. Eu falei, bom, agora está tudo errado, né? Quando eu cheguei na escola, morrendo de medo do que ela ia me falar, ela disse assim: quem preparou suas crianças para a alfabetização? A senhora não sabe, eu morei no interior e eu não coloquei elas em escola, eu só brincava com elas. Ela virou-se para mim e disse: meus parabéns, seus filhos são as crianças mais preparadas para a alfabetização. Eu tomei aquele choque assim, fui lá para receber uma reprimenda, recebi um elogio, voltei para casa, eu voltei a estudar tudo que eu estudava, como era o desenvolvimento infantil, porque foi uma coisa que eu fiz muito na minha vida. Uhum. Estudar como era, eu não estava fazendo psicologia. Uhum. Mas já que eu estava criando criança, eu queria saber como era o desenvolvimento daquilo. E aí eu trabalhava, brincava com eles. E aí o que acontece é que nenhum pai ou mãe precisa se programar. Agora eu vou preparar meu filho. Não, brinque com ele, mas verbalize as palavras corretas. Ó, a bola caiu embaixo da mesa ou embaixo da cama. Pegue a bola que está embaixo da cama. Ó, bote esse prato em cima da mesa. Puxa a cadeira sem fazer barulho. Uhum. Agora você vai subir, suba, fique alto em cima da cadeira. Você está passando vocabulário, você está passando conceito. Ninguém melhor do que os pais para passar os conceitos para os filhos. Hoje ninguém faz, terceiriza, deixa a escola fazer. A escola não tem condições, porque a escola não foi o elemento para trabalhar na formação psíquica das crianças. A escola foi feita para informar conhecimentos. Então, nós estamos completamente errados na educação, pelo menos aqui no Brasil. Não vou generalizar pelo mundo, porque, por exemplo, Japão, Finlândia e outros países fazem isso de uma forma maravilhosa, né?
Enfim, eu acredito o seguinte: uma coisa é uma criança ter uma problemática psíquica, ela já apresenta isso muito nova, e a gente pode tratar. Hoje tem muito tratamento. O outro problema é o resultado da má educação, de um mau condicionamento. Todo mundo tem pet hoje, que a moda, em vez de ter um filho, ter pet, né? E o pet é bem educado. Todo mundo educa certinho, o pet senta, o pet come direitinho, o pet obedece você. E o filho não. Como é que eu crio um pet e condiciono ele e não faço isso com meu filho? Aí, se eu não faço isso com meu filho, ele vai para o restaurante, ele sobe na mesa, ele desce, vai passar na mesa do vizinho, ele pega as coisas na mesa, ou fala um alto, grita, e os pais não são capazes de falar assim: calma, senta aqui, agora nós estamos em público, você não pode fazer isso. Não existe isso. Eu não vejo isso em lugar algum. Está difícil. Eu acho que nós perdemos o rumo completamente. Então, diagnosticar é muito fácil, né? Por outro lado, as crianças que estão nascendo hoje, elas têm uma abertura perceptiva muito maior do que não só eu ou você, até a outra geração, meus netos, por exemplo, agora eu já estou com bisnetos, né? Essa gente já vem com uma abertura de percepção maior, muito maior do que a nossa. Então, mais eu tenho que retomar a atenção e o cuidado. Como eu não faço isso, aí ele é hiperativo. Ou ele é muito inteligente, ele vai glups, vai para dentro e vai pensar, ou vai ver o mundo dele, aí você fala que ele é autista. Percebe? Ou ele tem déficit de atenção, toma-lhe medicação. É tudo errado. Isso não é a verdade. Não é a verdade. Tem países que já estão adotando o livro de volta. Porque aí aconteceu uma coisa grave. Eles estão vendo que os adolescentes não sabem usar a inteligência artificial. Sabe por quê? Você já sabe por quê? Não sabe fazer perguntas, né? Não sabe fazer a pergunta. Sabe por quê? Porque não tem vocabulário, não leu. Que adianta ter o acesso, né, ao conhecimento se não sabe explorar ele da melhor Não maneira? tem palavras. Não tem letramento, né? O letramento Letramento é uma coisa cultural. que ele faz estudando, lendo o livro, lendo texto. Pode ser o livro da internet, mas é um livro. Uhum. Não é ver a notícia lá e já internalizou. Ninguém tem palavras. Então não tem como usar nenhuma ferramenta como a tal da inteligência artificial, porque não sabe perguntar. É inacreditável, né? Inacreditável.